Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Mente Bancário. Este é o nosso espaço, feito especialmente para quem está na jornada de estudos para o concurso do Banco do Brasil e quer, de uma vez por todas, dominar os conhecimentos bancários. Sabe aquelas perguntas que sempre surgem? Tipo, como é que o governo paga as contas, de onde sai tanto dinheiro para obras, para saúde, para educação e por que todo jornal fala da tal dívida pública? Pois é, hoje a gente vai seguir o rastro desse dinheiro e desvendar tudinho. E o nosso ponto de partida é essa pergunta aqui, que parece simples, mas abre um universo de coisas. O que acontece quando o governo planeja gastar um valor, mas o que ele arrecada com impostos não dá para cobrir tudo? De onde vem essa diferença para fechar a conta no fim do ano? É essa a jornada que a gente vai fazer hoje. Um caminho que, olha, é essencial para entender como a economia do nosso país realmente funciona. E para ninguém se perder nesse caminho, tá aqui o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender o plano de jogo financeiro do governo, que é o orçamento. Depois, vamos ver o que rola quando a conta não fecha, e aí a gente entra no famoso déficit. Em seguida, vamos descobrir como o governo financia esse rombo, e é aí que entram os títulos públicos. Por fim, a gente junta todas essas peças para enxergar o ciclo completo. Tudo pronto? Então bora lá. Bom, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo, o plano. Pensa bem, é igualzinho na nossa vida. A gente precisa saber quanto ganha e para onde vai o nosso dinheiro, né? Com o governo a mesma coisa. Ele precisa de um mapa financeiro para funcionar. E esse mapa tem nome, orçamento público. É ele que define o destino da grana que o país arrecada. A melhor forma de entender isso é pensar no orçamento de casa. É bem intuitivo. De um lado tem o que entra, o salário, um aluguel, uma renda extra. A gente chama isso de receitas. Do outro lado tem o que sai, aluguel, comida, transporte, lazer, as despesas. O governo funciona com essa mesma lógica. As receitas vêm, na maior parte, dos impostos que a gente paga. E as despesas são os gastos com saúde, educação, segurança e tudo mais que faz a máquina pública girar. Certo. Agora, vamos dar um passo adiante. Tecnicamente falando, o orçamento público é uma lei. E aqui tem um detalhe que é ouro, especialmente para a prova. Não é só um planinho, uma sugestão. É uma lei que, de um lado, prevê quanto o governo acha que vai arrecadar e, do outro, o mais importante, autoriza o governo a gastar. O governo propõe onde quer gastar, mas quem bate o martelo e aprova é o Congresso Nacional. Ou seja, tem todo um controle democrático por trás. Não é uma decisão de uma pessoa só. E esse orçamento não surge do nada. Ele é construído com base em 3 leis que conversam entre si. Pensa num funil. Lá no topo, mais amplo, a gente tem o PPA, o Plano Plurianual. É um plano de 4 anos, com as grandes metas do governo, tipo melhorar a infraestrutura do país. Abaixo dele vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é feita todo ano e funciona como uma ponte. Ela olha para o PPA e diz, ok, dessas metas grandes, a prioridade para este ano vai ser essa aqui. E por fim, na ponta do funil, a gente tem a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essa sim é o orçamento do dia a dia. Ela detalha centavo por centavo de onde vem e para onde vai o dinheiro naquele ano específico. É o plano virando realidade. Ok, até aqui tudo lindo, né? O plano está feito, as leis estão aí, mas a gente sabe que entre o planejado e o executado tem uma distância. E se, na prática, o governo acabar gastando mais do que arrecadou? Bom, aí a conta não fecha. E é isso que a gente vai ver agora. Quando isso acontece, quando as despesas são maiores que as receitas num certo período, normalmente em um ano, surge uma palavrinha super famosa no noticiário: o déficit público. É a mesma coisa que fechar o mês no vermelho na conta pessoal. É um resultado negativo daquele ano. Simples assim. Se o governo arrecadou 4 trilhões, mas gastou 5, ele teve um déficit de 1 trilhão. É uma foto daquele momento. Agora, muita atenção aqui, porque essa é uma confusão clássica que pode custar caro na prova. Déficit e dívida não são a mesma coisa. Pensa numa banheira. O déficit é o fluxo, é a torneira de gastos aberta mais forte que a torneira de arrecadação, fazendo a água vazar naquele ano. É o quanto faltou este ano. Já a dívida é o estoque. É toda a água que já vazou e ficou acumulada no chão ao longo de vários anos. É o total que o governo deve até hoje. Um déficit em um ano aumenta o estoque da dívida. Beleza, a gente já entendeu que o governo teve um déficit. A conta do ano fechou no vermelho. E agora? Como é que se cobre esse buraco? A resposta é bem direta, pegando dinheiro emprestado. É exatamente nesse momento que o déficit de um ano se transforma em mais dívida pública para os próximos anos. E como o governo pega esse dinheiro emprestado? Existem basicamente 2 formas principais. A primeira é o que a gente chama de dívida contratual.
funciona como um empréstimo que a gente faria no banco, só que o governo pega com grandes instituições como o FMI, por exemplo. Mas a segunda forma é, de longe, a mais importante e mais comum do Brasil, a dívida mobiliária. E ela acontece quando o governo cria e vende os títulos públicos no mercado. Então, o ponto central para conectar tudo é este. O ato de emitir um título público ou de assinar um contrato de empréstimo para tapar o buraco do déficit é o que, na prática, cria e aumenta a dívida pública. É uma troca no tempo. O governo resolve um problema de falta de caixa hoje, mas, em troca, assume a obrigação de pagar esse valor lá na frente e, claro, com juros. Já que a dívida mobiliária é a principal ferramenta do governo para se financiar, vamos mergulhar de cabeça nela agora. Vamos entender de uma vez por todas o que são e como funcionam os famosos títulos do Tesouro Nacional. Um título público federal, falando de um jeito bem simples, é um certificado de dívida. O Tesouro Nacional, que é o caixa do governo, emite esse papel. Quem compra esse título, seja uma pessoa, um banco, um fundo de investimento, está, na verdade, fazendo um empréstimo para o governo. É isso mesmo, emprestando dinheiro para o país. Em troca, o governo se compromete a devolver esse dinheiro no futuro com uma graninha a mais, que são os juros. E como isso funciona na prática? O caminho é o seguinte. Primeiro, o Tesouro cria os títulos. Aí acontece a primeira venda, no que a gente chama de mercado primário. É aqui e somente aqui que o dinheiro novo entra de fato no caixa do governo. Isso acontece via leilões para os grandes bancos e também pelo Tesouro Direto, que permite que qualquer pessoa possa investir. Depois que o título já foi vendido pela primeira vez, ele pode ser negociado entre os investidores. Essa negociação rola no mercado secundário. Aqui, o dinheiro só troca de mãos entre investidores, não vai mais para o governo. E para quem pensa em investir, o Tesouro Direto é a porta de entrada. Existem vários tipos de títulos, mas vamos focar nos 3 principais. O Tesouro Selic, que é pós-fixado, rende de acordo com a nossa taxa básica de juros, a Selic. Ele é super seguro e ideal para reserva de emergência. Depois tem o Tesouro Pré-fixado, onde a taxa de juros é travada na hora da compra. A pessoa já sabe exatamente quanto vai receber no vencimento. E por último, o Tesouro IPCA+, que é um título híbrido. Ele paga a inflação do período mais uma taxinha fixa, protegendo o dinheiro da inflação. Perfeito para planos de longo prazo, como a aposentadoria. Ufa! Vimos o plano, o problema, a solução. Agora, para fechar, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Chegou a hora de amarrar todas as pontas e enxergar o ciclo completo das finanças do governo. Vamos revisar o fluxo completo. Olha só como tudo se encaixa. Passo 1. O governo faz o planejamento elaborando o orçamento com PPA, LDO e LOA. Passo 2. Durante o ano, as despesas acabam sendo maiores que as receitas, e isso gera um déficit. Passo 3. Esse déficit cria uma necessidade, um buraco que precisa ser coberto. Passo 4. A principal solução é o governo se endividar emitindo títulos públicos. E passo 5. O dinheiro que o governo pega com a venda desses títulos cobre o déficit e permite que as atividades continuem. E no ano seguinte, o ciclo recomeça. E por que a gente dedicou esse tempo todo para entender isso? Primeiro, pelo motivo mais prático de todos. Isso despenca na prova do Banco do Brasil. Dominar esse ciclo é fundamental. Mas, sério, vai muito além da prova. Entender esse fluxo é o que permite a gente ligar a TV, abrir um portal de notícias e, de fato, entender o que significa teto de gastos, resultado primário, leilão do tesouro. É ganhar repertório para entender o país. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. A gente viu como a dívida pública nasce e como ela é financiada. Mas qual o impacto de uma dívida que não para de crescer? Como isso afeta a taxa de juros que a gente paga no financiamento, a inflação que corrói o salário, a confiança dos investidores no Brasil e, no fim das contas, a nossa vida e as nossas decisões financeiras? Fica aí a pergunta para continuar aprofundando os estudos. E é isso, pessoal. Fechamos a nossa análise de hoje. Eu espero de verdade que essa explicação tenha ajudado a clarear as ideias. E, claro, continue contando com mente bancária na sua preparação. Se essa aula foi útil, já sabe o que fazer, né? Deixa aquela curtida, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse apoio é o que nos ajuda a crescer e nos motiva a trazer mais conteúdo para acelerar sua aprovação. Bons estudos e a gente se vê na próxima!